Muito bem, está começando aqui pela TV Câmara, canal 16, mais um Cena Aberta. Na trilha sonora de hoje temos o quarteto de clarinetes da Orquestra Municipal de Sopros de Caxias do Sul. E essa turma está aqui porque eles fazem parte da série Concertos Didáticos, projeto que leva música clássica e música popular às escolas do município. E quem vai trazer os detalhes deste projeto é o maestro Gilberto Savan, que está aqui conosco também. E teremos também o repórter Mário Ducati conversando com a professora Rejane Heck, que se dedica à causa dos animais através dos livros. E ainda a agenda cultural e muito mais. E a gente começa o programa de hoje com a boa música dessa rapaziada da Orquestra Municipal de Sopro de Caxias do Sul. Tá aí então o quarteto de clarinetes da Orquestra Municipal de Sopros de Caxias do Sul e eu vou apresentar essa galera que veio aí hoje fazer essa música bem legal e a gente também vai, claro, através da música deles, que eles levam nas escolas, conhecer com o maestro, nas palavras do maestro, esse projeto Concertos Didáticos. Vou começar aqui apresentando aqui na ponta aqui o Braicon Carvalho, depois ali tem o Jean, que é o Jean Barbosa, depois tem lá o segundo, lá na ponta, lá tem o meu amigo, outro Jean, que é o Jean Carlotto, e lá no final, o Eli Tomasi. Eli no clarinete, o Jean também no clarinete, tem um instrumento estranho ali com o outro Jean. Que instrumento é esse aí, Jean? Clarone. Como é que se chama? Clarone. Clarone. Qual é a diferença, Jean, desse som, maneira de tocar em relação aos outros clarinetes? Ele é da mesma família dos clarinetes. Só que ele é uma oitava abaixo do clarinete soprano, clarinete em si bemol. Então ele é da mesma família, a digitação é a mesma, demanda mais ar, a embocadura é um pouco diferente, mas... Precisa sempre de um apoio ali também, que a gente teve que improvisar aqui no programa hoje. A gente teve que improvisar. O Jean pediu, preciso de um apoio. A gente improvisou também sempre com um apoio hoje. Para tocar em pé, mas sentado sem problemas. E esse instrumento é um instrumento... Qual é o valor do instrumento desse? Varia, né? Varia do tipo de material que ele é fabricado.
Material, qual é o material além desses metais aí? O que tem mais? É madeira, né? Geralmente de ébano ou grenadilha. Aí geralmente quais madeiras? Ébano ou grenadilha. E aí depende do material, aí varia o valor. Exato. E materiais mais baratos seria de PVC, massa, ebonite. Sim. Isso custaria quanto? Instrumento de madeira, esse instrumento que eu toco hoje, ele custa em torno de 6 a 8 mil. E os mais caros, quanto ficaria? Tu encontra até 39, 40 mil reais. Nossa. É o preço do meu Fuca, maestro? Não, porque Fuca caro esse não. Não, que Fuca caro. Depois de uma boa restauração. É isso aí, o Fuca 66 bem restaurado. Legal, esse então é o quarteto de sopros da orquestra, ou melhor, o quarteto de clarinetes da orquestra de sopros aí de Caxias do Sul. Maestro Bebeto Salvão, é prazer em receber o nosso programa. Prazer é meu novamente, muito obrigado pela oportunidade. Antes de a gente falar sobre essa fase que está entrando agora, a segunda etapa, segunda fase do concerto didáticos, vamos falar um pouquinho da história desse projeto que já tem aí quase 15 anos, maestro? Em torno de 15 anos. Ele começou provavelmente na década de 2000, no início da década de 2000. Nessa fase, a orquestra visitava as escolas, ia para as escolas e apresentava. Começou lá com o maestro Fernando Bert? Lá com o maestro Fernando Bert Rodrigues, que foi o idealizador do projeto na orquestra. Esse é um projeto que já todas as orquestras atualmente já fazem, mas na Orquestra Municipal de Sopros de Caxias começou nessa Todas fase. As orquestras diz que Brasil afora, Estado afora? Brasil afora, mundo afora. Fazem esse projeto nas escolas? Fazem projetos ou em escolas ou em teatros, trazendo crianças para o... Na verdade, se é no teatro, tem que pegar o ônibus, botar a galera dentro do ônibus e trazer para o teatro. Exatamente. Senão faz o trajeto inverso. Senão a orquestra vai até a escola, que é o que está acontecendo atualmente. Porque antes era feito o trajeto inverso, as crianças vinham para o teatro? A primeira fase, a orquestra ia até a escola. E aí encontrou-se algumas dificuldades em função de que escolas muito pequenas não tinham um espaço adequado para que a orquestra pudesse se posicionar, se adequar, se instalar para fazer a apresentação. E aí optou-se por fazer o concerto didático no teatro. E foi nessa época que eu comecei a trabalhar na orquestra. Então, as escolas traziam os alunos até o teatro, que era bacana porque, ao mesmo tempo, não só era possível para que todas as escolas, os alunos pudessem assistir, como também as crianças conheciam o teatro municipal. Legal também essa ideia de conhecer o teatro junto, né? Exato, dentro do projeto. Exato, além de conhecer a orquestra, a música, um pouco da história das coisas. O teatro que é uma novidade para as crianças. Exatamente. E a partir desse ano a gente volta a visitar as escolas, porque tem alguns fatores que nos levam a partir desse ano agora? A partir desse ano, dessa fase. Então estamos estreando a volta para as escolas. Legal. E aí a orquestra está dividida em 2 grupos. A Orquestra Municipal tem 51 músicos e a gente está apresentando o concerto didático com 2 grupos de 27 músicos. Alguns músicos tocam de manhã e de tarde, mas a maioria faz apenas um turno. Perfeito. Com isso, a gente consegue otimizar custos, não só de músicos, mas também o custo de montagem, de transporte e tudo isso, fazendo 2 concertos numa mesma... no mesmo dia. O que o senhor vê assim, que evoluiu nesse tempo do projeto, assim, em termos de evolução? O que o senhor nota? A gente sempre fez esse concerto atento à resposta que recebíamos do público e, ao mesmo tempo, buscando essa renovação, essa reciclagem do próprio projeto para que ele funcionasse cada vez melhor. E a gente veio aprendendo com as crianças como a levar isso até eles de maneira que fosse sempre interessante para eles. Pois é, porque isso aí, porque a gente vê tipo uma música, não é rock and roll, não é pop, não é o que tá no universo isso deles, aí, não está no universo deles, e tu tem que fazer com que a criança sinta que é interessante, que ela se interesse por esse tipo de música. Como é que é isso, maestro? Exatamente. O mais importante para nós é que a criança perceba que exista no universo da música, além daquilo que está ao alcance dela
colocando que é o assim, universo comercial, né? Que é o universo mais comercial, exatamente. Também que existiram grandes pensadores, existiram grandes músicos na história. Grandes compositores. Grandes compositores que inovaram a arte, que trouxeram grandes contribuições para a música, e a música é hoje como é, graças a todos esses que passaram pela nossa história. E para que as crianças saibam que a música não nasceu hoje, ela existe há muito tempo, a arte da música. E que houveram existem até hoje, grandes personalidades, grandes pessoas que fizeram a música. Então, nesse concerto didático, a gente traz isso. A gente toca um pouco de música de valor histórico, que aí a gente vai lá para o barroco, que é onde começa a orquestra, tocando Bach, que é o grande nome da música barroca, pelo menos o nome mais conhecido. Né? Esse é o popular. Esse é o nome popular da música. Popular erudito, né? Popular erudito. Popular e erudito não são antônimos, ao contrário do que o que muita gente pensa, né? Popular e erudito. Pode ser as duas coisas, ou infelizmente nenhuma das duas, o que seria muito ruim, né? Mas enfim, depois tocamos uma peça do repertório clássico, que é o período que vem em seguida, é o período barroco, depois uma peça do repertório romântico, e depois disso a gente toca peças que estão daí no universo deles, que são trilhas sonoras de filmes, de desenhos da Disney, Pantera Cor-de-Rosa. Aí eles adoram. Aí eles se identificam, mas aí eles fazem esse link. Os compositores que fizeram essa música, o cara que fez a música da Pantera, ele estudou a música de Bach. Ele aprendeu com Bach, ele aprendeu com Vivaldi, com Mozart, com Beethoven, com todos esses, né? Então, o importante também é saber que hoje continua se fazendo música orquestral, que isso está ao alcance deles. E esse é a grande virtude do concerto didático. E falando no que veio melhorando nesse aspecto, nessa temporada, nesse ano, a gente está, além de ir para a escola e apresentar as músicas com a orquestra, a gente está invadindo a sala de aula com músicos, com o instrumento na mão e tocando um pouco, conversando e mostrando ali de perto, assim, para a criança ver de perto. Não ficar aquela distância. Palco e plateia. Ah, legal. Quebrando essa relação palco e plateia. Isso é novidade desse ano? Essa é a novidade desse ano. Antes do senhor falar sobre essa novidade desse ano, que é um assunto bem legal, que é uma das... O senhor entrou na minha pergunta antes. Então, antes de responder, maestro, vamos ver mais uma? Qual é a próxima que essa gurizada aí do Quarteto de Sopros da Orquestra, ou melhor, do Quarteto de Clarinetes da Orquestra Municipal de Sopros, preparou? Qual é a próxima? Tchucubandense. Vamos ouvir então.
Legal, tá aí então o quarteto de clarinetes da Orquestra Municipal de Sopros de Caxias do Sul com a música que eles prepararam aí. Deixa eu pegar minha cola, porque essa aí é Two Cuban Dance, é isso? O autor quem é? Ignácio Cervantes. Ignácio Cervantes. Agora, maestro, principalmente, né, basicamente, é fazer com que as crianças, enriquecer o conhecimento das crianças sobre música e estimulá-las também para que toquem algum instrumento, é isso? Também. O principal objetivo é que elas saibam que essa música existe. Porque se a orquestra não cumprir com esse papel, dificilmente elas vão ter conhecimento disso aí. Então, por isso que nós acreditamos nesse projeto de extrema importância social, para que se tenha, social e educativa, vamos dizer assim, para que tenha justamente essa inclusão dessa cultura na vida dos alunos. Agora, falando sobre conhecimento, além do, aliás, incentivo à prática do instrumento musical, a gente tem um exemplo aqui entre os meninos aqui, né? Que quem é o Eli? Qual dos meninos é o Eli? O Eli. Fala um pouquinho pra gente ali porque a história que eu soube aqui nos bastidores é que você está hoje aqui na orquestra tocando instrumento porque foi incentivado lá atrás, no início da década de 2000, quando você era um menino, um garoto lá, estava na sala de aula e assistiu concertos didáticos. É verdade isso? Em torno de 2003, 2004 ali, eles foram na minha escola lá, foi a orquestra tocar, e ali, como já era um pouco do meio musical, ali tinha perguntas para todos os alunos e no fim quem respondia mais era eu, só que daí ali que veio a vontade de estudar mais a música. De aprofundar. Isso, ali que... Então tu considera que o teu empurrão, o incentivo principal para você ingressar na música foi o concerto didático lá na sala de aula? Com certeza, foi um ponto forte. Que depoimento interessante esse, cara. Porque muitas crianças do maestro assistem, vão seguir o caminho dali, né? Exatamente. E hoje, legal que ele está na orquestra hoje. Exatamente. A orquestra que incentivou ele há quase 15 anos atrás, ele faz parte, integra o grupo. Como é que você se sente? Qual é o sentimento? Se é que dá para relatar esse sentimento ali. Você um dia lá era telespectador e hoje integra esse grupo que está levando para dentro da sala de aula o concerto didático. Como é que é? Quando a gente está assistindo, a gente sempre fica feliz em ver o artista lá. Então, integrar esse grupo é um sentimento maior, muito melhor ainda. Legal. Isso é gratificante. Sim. Bacana. E ele além dele tem mais. Tem vários músicos. Eu lembro agora da Ana Carolina Bueno, que também um dia me contou que ela participou. Ela faz parte da orquestra e ela assistiu o concerto didático, também deu aquele... Isso mostra que o projeto está dando certo, né? O projeto funciona, não só para estimular pessoas a seguirem o caminho da música, mas que as pessoas conheçam a arte da música. A formação de plateia também, formação que é de plateia é muito importante. Exatamente. Muito importante. Mas eu tinha perguntado antes pro maestro, que a gente interrompeu para ouvir os garotos tocarem, a questão do aproximar os alunos da orquestra com um trabalho didático. Não? Eu queria que o senhor falasse sobre. Exatamente. Durante os concertos, tradicionalmente, eu falava e explicava as coisas e a gente mostrava, mas era aquela coisa distante, né? E a partir desse ano, até por sugestão de um colega nosso, que é o Luiz Carlos Zeni Júnior, que é flautista da nossa orquestra, ele sugeriu que a gente fizesse essa visita. Até teve um dia que a orquestra estava encontrando uma dificuldade de se instalar na escola por causa da chuva, porque esse tempo que está chovendo muito. E aí ele deu essa sugestão e foi uma solução, porque naquele dia a gente não conseguiu montar o equipamento todo, a orquestra não ia conseguir tocar em grupo. Então, em vez disso, a gente fez apresentações nas salas de aula, com pequenos grupos de câmara, como, por exemplo, o quarteto de clarinetes. A gente improvisou vários grupos e a gente fez uma visita dentro da sala de aula, onde os músicos conversaram com as crianças perguntaram sobre os instrumentos. E aí, a partir disso, surgiu a ideia de levar isso adiante. Então, a gente está levando isso adiante e agora, junto com o concerto didático, tem essa visita na sala de aula. Quer dizer, vocês preparam o público, os estudantes, com uma palestra, com uma conversa, antes de assistir o show. Exatamente. Então, num primeiro momento, acontece essa visita, que dura uns 10 ou 15 minutos, conforme também a empolgação
do interesse também dos alunos. E depois disso, esses mesmos alunos vão até um local, geralmente no quadro de esportes, ou um local que a escola tenha disponibilizado, onde já está instalado todo o equipamento da orquestra, e aí acontece a apresentação da orquestra montada, todos os músicos tocando junto. Então e aí diminui um pouco aquela coisa que eu fazia de falar e explicar as coisas para um grupo muito grande. Isso vai para dentro da sala de aula e fica mais íntimo. Então isso são alguns aprimoramentos que a gente vem aprendendo com as crianças ao longo dos anos. Com as crianças, porque pela resposta delas que é o principal, né? Agora esses guris estão falando um pouco, vou botar eles a falar agora, eles são, o negócio deles é tocar, já vi. A pergunta é para os 4. Vocês agora, aproximando vocês, não só o maestro, os músicos, das crianças, é óbvio que saem as perguntas mais inimagináveis. De que ano, de que idade a que idade que o concerto atinge, maestro? A partir de 6, dos pequenininhos, anos até dos pitocos até adolescente. Então a gente fica imaginando, eu aqui, que os pitocos lá, 7, 8 anos, devem fazer cada pergunta do tipo, como é que sai o som daí de dentro? Quais são as perguntas mais comuns? Que tipo de pergunta a criançada faz para vocês lá na sala de aula? Pergunta para os 4. Eu vou dar da minha... Eles estão mais tímidos que as crianças de 7, 8 anos, mais. Não, mas a turma que a gente entrou ali, né? Fui eu e nosso colega Rubens, e a gente entrou na 4ª série. Eles ficaram impactados no primeiro momento, né? E daí não... perguntas, silêncio. Daí a gente deu o gancho de quem toca. Aí que daí... De quem na sala? De quem entre eles tocar? Flauta, eu toco bateria. Aí a conversa deslanchou. Daí que a gente pôde dar uma quebra assim. Mas eles pediram mais, qual é a data, do que é feito o instrumento, sabe? Eles ficaram mais no básico, assim, das perguntas. Não teve nada mirabolante, assim. Pelo menos tá ali pesadinha da 4ª série e tal. Legal. E esse instrumento aí, já que eu vou fazer uma pergunta de alguma criança lá da escola, esse instrumento, o clarinete, ele é de que data de quando os primeiros instrumentos? 1700, né? Ele vai ficar no final da Idade Média ali, né? No período barroco. Né? Pois é, mas ouvindo essa música que vocês tocaram, principalmente a primeira ali, que foi, eu até não tinha dito, a primeira foi o Capricho para clarinete, lembra esse período, assim, parece que eu estou numa festa num castelo medieval, Salvador. É dessa época esse instrumento, né? É dessa época. A gente até pegou uma música mais característica, né? Passando por períodos. Para poder remeter... Para fazer a relação. Legal. E as crianças, elas que estímulo que elas dão para vocês lá? Que tipo de estímulo é? Uma coisa assim... Quando vocês estão nesse bate-papo e eles começam a querer descobrir como é que funciona isso. Por favor, Jean. Não se encabule como as crianças de 7, 8 anos na escola. Quando a gente toca no grupo inteiro para a escola, a gente sente uma dificuldade da questão do silêncio, muitas vezes. Da nossa própria concentração, né, como músico, dependendo do lugar onde a gente está, isso acaba influenciando também para nós e para o público que não consegue captar, de certa maneira, tudo que é falado. Precisa de silêncio para a concentração. Então é aquela coisa de formação de público, né, maestro? Também. Mas isso que ele fala é uma coisa que a visita na sala de aula resolve um pouco, porque tu consegue dialogar, consegue ter a concentração. E dizer para eles, a gente precisa de concentração, na hora que vocês forem assistir, esse é um instrumento, isso aqui não é uma banda de rock, tu vai gritar junto com os caras, é isso? Exatamente, essa música que se faz é uma música que às vezes exige até um certo esforço para compreender ela. Então não basta estar ouvindo e fazendo alguma outra coisa, não, tu tem que parar e prestar atenção se tu quiser acompanhar o que o compositor está te apresentando, porque geralmente tem muita informação dentro da música de orquestra, né? O Baraco quer acrescentar mais? Assim, Bebeto, a questão, tudo bem, que nem eu falei da minha parte, né? Estava em silêncio e tal, mas eu gostei, achei muito legal no momento em que o Bebeto, quando ele abre para as perguntas e tal, veio uma gama muito maior de perguntas, e quando ele mostrava o instrumento, que muitas vezes ia fazer o solo, o pessoal sabia. Em quem a gente entrou na sala, o pessoal entrou na sala lá na 5ª série, a 5ª série inteira, é flauta, é o diferente, o clarone, é o oboé. Então, aquilo, por mais seja pequeno e tal, e se não tiver pergunta ou tiver pergunta,
a relação já diminui um monte. Eles entendem, lembram e vão levar para o resto da vida. Que legal, cara. Que bacana isso. Bom, antes de ouvir mais uma, temos uma matéria com o repórter Mário Ducati. Ele foi conversar com a professora Rejane Reck, que tem um projeto bem bacana que defende a causa dos animais. Acompanhe. O projeto Livro Bom para Cachorro é conduzido pela professora de engenharia da UX, Rejane Reck. A ideia é receber doações de livros e vendê-los para reverter os lucros em prol da causa animal. Como professora universitária, eu sempre tenho livros técnicos e sempre compro ou ganho das editoras edições mais recentes. E aí a gente começa a acumular edições antigas. Ao mesmo tempo, eu fazia voluntariado junto ao Brechó Chicão e minha responsabilidade lá era cuidar dos livros lá do brechó. Então, cuidando dos livros lá apareciam livros técnicos de doação também que não tinham saída. As pessoas lá não compravam esse tipo de literatura técnica. Então, eu resolvi, falei com o pessoal do brechó, né? E daí resolvi, então, criar uma página específica para vender livros técnicos, né? Livros universitários de todas as áreas. Aí eu criei uma página, dei o nome de Livro Bom para Cachorro e comecei a fotografar os livros e precificar os livros utilizando os preços do estante virtual, que aí fica um preço que é um preço praticado, né, para livros. Toda a entrega é feita combinando, né? A gente combina por mensagem, ou eu peço o telefone da pessoa e aí eu ligo para a pessoa e a gente combina. E esse dinheiro arrecadado, ele é destinado mais para ONGs ou para tratadores independentes? Eu costumo ajudar pessoas que solicitam... Quem lida nessa área da proteção animal conhece muitos protetores independentes. Os protetores independentes são pessoas muitas vezes humildes que acabam recolhendo animais abandonados nos seus bairros e elas têm muitas vezes 10, 15 ou mais animais sob sua guarda. São pessoas que contam muito com a ajuda das ONGs, né? Tanto a ONG Amor Vira-Lata, a Proteção Animal Caxias, o Brechó Chicão, são ONGs que atuam fortemente e colaboram e ajudam esses protetores. De qualquer forma, eles sempre têm necessidades. Ou é alguma medicação que a ONG não pode comprar, a complementação de um atendimento veterinário que a ONG conseguiu a baixo custo, mas o protetor muitas vezes tem que pagar uma parte do atendimento. E outras pessoas, né, que solicitam auxílio. Teve um animalzinho atropelado, teve que pagar pela cirurgia e o preço de algumas cirurgias, mesmo com os recursos, mesmo com o valor menor que as clínicas veterinárias fazem para as ONGs, ainda muitas vezes são valores que algumas pessoas não têm condições de pagar, então a gente ajuda. Então os recursos não são grandes, né? Mas o valor do projeto, ele não está só no valor arrecadado, né? Está no conceito dele. Porque a gente pratica várias coisas interessantes ao mesmo tempo. A primeira delas é o desapego, né? Porque muita gente tem os livros em casa, não os usa mais, mas apenas fica com eles porque é apegado. O outro valor é esse, tu tá fazendo o conhecimento circular, né? Os livros que são fontes de conhecimento, eles saem de um lugar onde eles não estavam sendo utilizados e vão para uma pessoa que vai fazer uso deles. Então, só nessa circulação de livros, mesmo que não houvesse valores monetários envolvidos, já seria uma coisa interessante. Quando eu consigo arrecadar algum dinheiro e ajudar uma outra causa, né, que também é nobre, que é a causa dos animais abandonados, então eu acho que eu consigo juntar 3 coisas que são interessantes, né, que são boas para a sociedade e que fazem bem para quem doa, para quem compra e para quem recebe ajuda e que ajuda os animais. Quem quer participar, tanto doando quanto comprando, como é que faz? Para quem quiser participar fazendo doações, pode entrar em contato comigo através da página que é www.facebook.com/Livro Bom para Cachorro. Pode entrar em contato comigo através da página ou através do meu telefone particular, que é 9978-2861, aqui de Caxias do Sul. E então pode fazer a doação pela página ou pelo telefone. Quem quiser comprar tem que acessar a página, né? Os livros lá estão separados por álbuns, né? Por álbuns. Então tem um álbum de direito, um álbum de medicina, um álbum de matemática. A pessoa busca lá no álbum e ela reserva o livro por lá e por lá eu faço contato com a pessoa para decidir a melhor forma de entregar. E eu publico mensalmente uma prestação de contas na página dizendo naquele mês aonde que o recurso foi usado.
Então fica essa dica para você ajudar essa nobre causa. Mário Ducati para o Cena Aberta. Muito legal a matéria do Mário Ducati com a professora Regiane Reck, que defende a causa dos animais. Vamos ouvir mais música aqui no Cena Aberta com o quarteto de clarinetes da Orquestra Municipal de Sopros de Caxias do Sul. Mais uma, gurizada. Esse é o quarteto de clarinetes da Orquestra Municipal de Sopros de Caxias do Sul. Braicon, que música foi essa aí, Braicon? Agora nós tocamos um tango, Adiós Muchacho. Adiós Muchacho, legal. Júlio Sanders. Júlio Sanders, o autor? Isso. Agora, esse instrumento que você está aí, que é o clarinete, ele, quanto tempo a pessoa, o interessado que quer tocar clarinete, quanto tempo leva para aprender, tocar legal e poder se candidatar a uma vaga na Orquestra de Sopros de Caxias do Sul? Quanto tempo para ficar um bom clarinetista, né? Isso. Clarinetista. Quanto tempo, na sua opinião, Braicon? Na minha opinião, assim, ó, para qualquer instrumento, isso dedicação. Aí. É isso aí. O tempo que tu vai dedicar para o estudo, ter bons professores muitas vezes, né? Não te ensinar isso. Mas que nem... Agora eu vou abrir um parênteses, então. Por favor. Tem o Jean, né? O Jean foi um cara que começou e teve, digamos assim, a sua evolução muito rápida. É um instrumentista que a gente acompanhou, sim, ele teve uma evolução muito rápida. E aí assim, teve a ver com a dedicação dele ou teve a ver com assim, tipo, ele tem na veia a história de tocar clarinete? As duas coisas, mas também principalmente a procura, assim, foi um cara que sempre se interessou muito. E vinha conversar com a gente e tal, trocava bastante ideia, o que eu posso fazer, procurou melhorar o instrumento e assim por diante. Né? Em quanto tempo, Jean, tu já estava pronto? Sim, de fato, após 1 ano e meio, creio. Já estava tocando clarinete? Eu comecei como estagiário na orquestra aqui de Caxias, graças ao maestro, que era também maestro na minha cidade. Sim.
E você em 1 ano e meio já estava tocando clarinete. É um instrumento difícil para vocês? Consideram um instrumento difícil, gente? Hoje em dia... Não, ele tem as suas dificuldades, mas... Tipo, porque não dá... como o senhor falava, né, maestro? Se tu for pensar o piano, que tu toca uma nota, tu aperta a tecla e já sai a nota, de repente, se for pensar, seria mais ou menos difícil do que o clarinete. Mas não é bem assim, né? Na verdade, todos os instrumentos têm a sua dificuldade e tem a dedicação, né? E o músico, o instrumentista, ele vai buscar o seu limite e vai tentar passar desse limite. Então, todos os instrumentos, eles são utilizados à exaustão, praticamente, até onde dá para ir. Alguém foi até onde dá para ir. E isso dá uma certa equilibrada na dificuldade que existe entre todos os instrumentos. Que legal. E aqui nós temos só os 4 garotos, mas a orquestra tem 51? 51 integrantes. 51. E como é que faz? É diferente o trabalho do maestro? O senhor diz que divide o grupo para um turno da manhã e depois o resto, os outros 20 e poucos integrantes para o turno da tarde. Enfim, o seu trabalho, maestro, é diferente para preparar a obra para esse grupo? Sim. Como é que funciona? Explica para a gente. Essa divisão da orquestra em 2 grupos, ela acontece exclusivamente no concerto didático para poder atender. Uhum. 2 turnos no mesmo dia. E também porque o objetivo do concerto didático é a demonstração dos instrumentos. Então a gente leva todos os instrumentos, só apenas não tem as mesmas duplicações que a orquestra completa. E para que isso ocorra, é necessário que toda a obra, toda a música que vai ser tocada nesse concerto didático, ela seja reescrita, porque ela vai ter uma nova instrumentação. Então o processo de distribuição dos sons para os instrumentos, ele tem que ser repensado praticamente do zero. Então tem que acontecer uma nova orquestração. Significa que tem que escrever toda a música que vai ser tocada. É o que a gente vem fazendo. Eu reescrevi todas as obras que a gente vai tocar no concerto didático. E todas essas obras que eles escolheram, são concertos, são obras específicas para clarinete, ou teve alguma obra que era para piano e o senhor teve que adaptar? É assim que funciona? Do concerto didático, sim. Teve obra que originalmente, por exemplo, tem uma peça chamada a suíte número 2 de Johann Sebastian Bach, que a gente executa o 7º movimento, que se chama Badinerie, que é uma peça feita originalmente para cravo, antes do piano ainda, e flauta. Flauta barroca, no caso, que é um pouco diferente da flauta que a gente usa hoje. Já ocorreram várias reorquestrações depois da morte de Bach. Ela é muito tocada por orquestra e nós temos uma adaptação que fui eu que fiz para a orquestra de sopros, que já é diferente da partitura para a orquestra sinfônica, por exemplo, ou então para a orquestra de câmara, enfim. Então, acontece, as peças de cinema que a gente toca também, na sua versão original, possuem uma outra instrumentação, então tudo de novo. Sobra bastante trabalho. O pessoal acha que é só chegar lá e tirar o instrumento da maleta, da valise, né? Não é bem assim. Por isso que às vezes a pessoa chega e faz um pedido de uma música para a orquestra e a orquestra geralmente não consegue atender. Porque sem ter toda essa pré-produção aí, ela não consegue executar uma música. Vocês tiveram que fazer um ensaio especial para esses, ou já vinham para esses concertos didáticos? Sim, para esses fizemos vários ensaios, a gente está também fazendo algumas coreografias agora esse ano. Ah, que legal. Então tivemos uma memorização de uma peça também para tocar sem a partitura, tem um momento que os músicos saem, vão mais perto do público, a gente improvisa algumas coisas também, para tornar tudo sempre mais lúdico, mais próximo, mais divertido. Para a criançada. Leve. A ideia da música como uma coisa leve, uma coisa divertida de se fazer, mesmo quando ela custa esforço. Esforço não é sinônimo de sofrimento. Esforço é sinônimo de conquista, de busca. Essa é a ideia que a gente quer levar, né? Sempre para as pessoas que vão... Muito bacana. Esse também é o primeiro ano que está indo para o interior, né? Sim, é o primeiro... Porque é só município, da escola só municipal, municipais. Exato. Então, e para o interior esse ano é o primeiro? É o primeiro ano que a orquestra está saindo aqui do centro. Nós vamos para Santa Lúcia do Piauí, nós vamos para Nona Légua. Que bacana. É a primeira vez que a orquestra vai estar indo levar o concerto didático. Ela já esteve em alguns desses locais com outras apresentações de Natal, mas daí outra coisa, outro assunto completamente. O concerto didático é a primeira vez. Legal. A gente tem agenda cultural para rodar, então vamos acompanhar antes da gente ouvir a saideira dos meninos aí da Orquestra Municipal de Sopros. Vamos acompanhar.
No dia 2 de agosto, às 19h30, a banda Underload fará um show de tributo ao Led Zeppelin, no Teatro Pedro Parente da Casa da Cultura. A apresentação contará com a maioria dos sucessos da lendária banda britânica. Na quarta-feira, dia 5, às 20h, acontece a abertura da exposição Doplo 140, que é uma mostra do Clube do Fotógrafo de Caxias do Sul. As visitações ocorrem de 6 a 29 de agosto, de segunda a sexta, das 8h30 às 18h, e sábados, das 10 até às 16h. Tudo isso na Galeria Municipal de Arte Gerd Burnheim, da Casa da Cultura. O cantor Lobão fará show em Caxias no dia 7 de agosto. A apresentação ocorrerá no Teatro Murialdo às 20h30. Ele estará se apresentando em voz e violão, com um repertório de músicas como Me Chama, Chorando no Campo, Corações Psicodélicos e outros sucessos do cantor. Muito bem, essa agenda cultural da semana, programe-se, e a gente volta a falar sobre concertos didáticos. Maestro, eu ia dar as datas aqui, eu vou passar para o senhor, que é o... Vamos lá, então. O cabeça pensante dessa Orquestra Municipal de Sopros. Quais são as datas que estão programadas e as próximas escolas? Para esse ano, então, a orquestra vai estar indo no dia 5 de agosto para a Escola Arnaldo Balvé, que fica na Nona Légua. No dia 6, dia seguinte, na Escola Érico Veríssimo, em Vila Seca. Dia 7, ainda de agosto, dia seguinte de novo, na Escola Santa Lúcia, em Santa Lúcia do Piauí. Aí temos uma pausa e no mês de outubro retornamos com mais 2 datas, que é 22 de outubro, na Escola Presidente Castelo Branco, aqui no bairro Fátima. Dia 23 de outubro, na Ítalo João Balém, no bairro Cruzeiro, aqui em Caxias do Sul. Muito legal. E tem espaço para outras escolas que queiram receber o concerto didáticos ainda? Tem agenda, tem data e tem um telefone para contato, alguma coisa? Sim, sim. As pessoas que quiserem entrar, as escolas que quiserem entrar em contato conosco para receber o concerto didático, é pelo telefone 3901 1316, ramais 211 ou 219, com a unidade de música. Ah, esse é o direto da unidade de música, maestro? Direto da unidade de música da Secretaria da Cultura. Legal. Gilberto Salvani, obrigado mais uma vez pela participação. Eu quero agradecer também lá aos meninos do Quarteto de Clarinetes da Orquestra Municipal de Sopro de Caxias do Sul. Aqui na ponta tem o Braicon Carvalho. Obrigado, Braicon. Tem ali o Jean Barbosa. Obrigado, Jean. Tem lá, depois do lado do Jean, o outro Jean, que é o Jean Lenine Carlotto. É isso? Ele é até parecido com ele mesmo, né? Com o Lenine, se deixar o cabelo crescer, fica parecido. Mas valeu, obrigado, Jean, pela participação. E lá na ponta, o Eli Tomasi. Gente, obrigado mesmo. Sucesso no concertos didáticos e também sucesso para a Orquestra Municipal de Sopros de Caxias do Sul. Obrigado a todos que estiveram conosco aqui pela TV Câmara, canal 16. E até a próxima. A gente encerra com o Quarteto de Clarinetes da Orquestra Municipal de Sopros de Caxias do Sul.